Donald Trump admitiu a possibilidade de um fracasso total do Partido Republicano nas eleições de meio de mandato para o Congresso, mas afirmou que a culpa não era dele, e sim de alguns políticos republicanos em particular. Donald Trump praticamente admitiu que os republicanos enfrentarão sérios problemas nas eleições de meio de mandato de novembro. Só que ele colocou a culpa disso em seu próprio partido no Congresso, e afirmou que os americanos amam Donald Trump, mas não gostam do partido dele. E no mesmo dia, a mídia americana escreve que Trump ficou preso em uma guerra com o Irã sem uma saída aparente. E, segundo fontes da Casa Branca, os funcionários da administração estão cada vez mais se conformando com o fato de que o conflito, muito provavelmente, vai continuar de uma forma ou de outra até as próprias eleições. E já está claro que isso é uma guerra. Uma guerra contra o Irã certamente não permitirá que os republicanos vençam. Portanto, antecipando-se, Donald Trump tenta colocar a culpa em outra pessoa, mas certamente não em si mesmo. E declara que se o partido perder, será apenas porque Donald Trump não estará nas listas do partido. Ele diz: se eu estivesse lá nas listas, com certeza nós conquistaríamos todo o Congresso. E o Senado, e a Câmara, e todos, absolutamente todas as vagas seriam nossas. Mas assim, ele diz, a culpa é de todos os outros. E os republicanos, congressistas e senadores, que simplesmente não obedecem pessoalmente a ele. E as versões de que a culpa é, por exemplo, da guerra contra o Irã, da inflação ou dos preços da gasolina, ele rejeita todas elas. Diz que não. Os americanos amam Trump, mas aqui ainda há muitas armadilhas. Vamos analisá-las juntos. Meu nome é Alexei Pecci e antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Isso é muito importante. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Por isso, ficarei muito grato por cada inscrição sua. Então, na entrevista de hoje, respondendo a uma pergunta sobre o descontentamento dos eleitores com o Partido Republicano na véspera das eleições de meio de mandato para o Congresso, Trump disse: "Não sou eu que os deixo irritados. Eles estão irritados com os republicanos, para ser honesto com vocês." A questão principal, segundo o próprio Trump, é a seguinte: esses eleitores irritados vão realmente comparecer para votar? Se ele mesmo, ou seja, Donald Trump, não estiver nas cédulas? Em seguida, mais uma citação dele. A questão é se eles vão votar, porque muitos deles estão muito irritados com os republicanos, não comigo. Isso é a única coisa que eu não posso dizer para vocês. Eu vou pedir para eles virem. Ou seja, Donald Trump tem certeza de que ele pessoalmente é amado, apesar da inflação, dos preços da gasolina e da guerra contra o Irã. Mas os republicanos vão perder as eleições porque as pessoas não gostam deles. Mas, se Donald Trump estivesse na chapa do partido, o partido venceria por ampla margem. E é significativo que até mesmo o ex-principal pesquisador eleitoral do próprio Donald Trump registre um fracasso evidente dos republicanos. De acordo com o memorando da empresa Fabrizio World, pertencente ao ex-sociólogo da equipe de campanha de Donald Trump, Tony Fabrizio, os democratas podem ter uma vantagem de 7 pontos nas eleições de meio de mandato de 2026. Ao mesmo tempo, 54% dos entrevistados acreditam que Trump excedeu seus poderes. E essa sensação de erosão do apoio é registrada até mesmo entre os eleitores mais propensos a apoiá-lo. E parte do movimento MAGA chegou a declarar que Donald Trump os traiu, enganou e que eles estão preparando seu próprio projeto político. Mais uma vez enfatizo, esses não são dados da CNN, do New York Times, não. Esses são dados de Tony Fabrizio. Ele é o sociólogo pessoal da equipe de campanha de Donald Trump. Na mesma entrevista, Trump deixou escapar que há tensões internas no partido que complicam ainda mais a situação antes das eleições. Trump admitiu divergências com o líder da maioria no Senado, John Thune, afirmando que a relação com ele não vai bem. E destacou que não tem votos suficientes para aprovar no Senado o chamado Ato de Salvação da América, ou cancelar o processo eleitoral. Trump pediu aos apoiadores do MAGA para direcionarem sua raiva especificamente ao líder do partido. Ele disse: "Não fiquem bravos comigo. Vamos todos juntos ficar bravos com John Thune." Aqui está. Porque, ele diz, é ele quem está impedindo a aprovação do projeto de lei sobre a reforma eleitoral. Embora, lembro, o Senado já o rejeitou. E Trump culpa John Thune por isso, dizendo que todas as críticas devem ser direcionadas a ele.
E a rachadura entre Trump e Thune se aprofundou depois que Trump apoiou o colega senador John Cornyn nas primárias em maio. Na mesma entrevista, Trump falou bem mais calorosamente sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, dizendo: "Esse é um cara legal." Separadamente, Trump confirmou que pretende usar seu supercomitê MAGA Incorporation nas eleições de meio de mandato, que dispõe de um fundo de guerra de $400 milhões. No Partido Republicano, já cresce a preocupação com esse fundo. E o comitê está acumulando milhões, mas ainda não começou a gastar esse dinheiro para apoiar os candidatos do partido. Trump declarou que controla pessoalmente esse comitê e pode direcioná-lo para qualquer finalidade, de acordo com sua própria vontade. Em resumo, Trump vai decidir sozinho em qual campanha eleitoral investir e em qual não precisa investir. O descontentamento dos eleitores pode aumentar até o dia da votação. A guerra com o Irã torna-se uma armadilha cada vez mais difícil para Trump, que tenta sair, mas não consegue. Trump está preso entre duas opções, e ambas são ruins. A primeira é aceitar o acordo temporário que está sendo formado entre o Irã e Omã, que dará a Teherã controle total sobre o Estreito de Hormuz, algo que nunca teve antes da guerra. Analistas chamam isso de a maior concessão feita pelos Estados Unidos ao Irã em toda esta guerra. O segundo caminho é uma nova onda de ataques aéreos, que pode representar um sério risco político para Trump na véspera das decisivas eleições de novembro para o Congresso, ao mesmo tempo sem dar nenhuma garantia de sucesso, já que os bombardeios anteriores não colocaram Teherã de joelhos. Quantas vezes ele já retomou esses bombardeios? Eles não trarão nada de bom para os Estados Unidos. E, como escreve a Reuters, os funcionários do governo Trump estão cada vez mais se conformando com a ideia de que o conflito muito provavelmente continuará de uma forma ou de outra, e até as eleições de meio de mandato, ou seja, ele ainda pode se arrastar até ao final do ano. E em alguns estados, vale lembrar que a votação antecipada já começa em setembro. Ou seja, os eleitores vão fazer sua escolha literalmente durante uma guerra impopular e inacabada com o Irã. Isso cria um risco político adicional para Donald Trump, que aliás foi eleito para o segundo mandato com promessas de evitar intervenções estrangeiras e se concentrar nas preocupações económicas dos próprios americanos. América em primeiro lugar, você lembra? O interlocutor da Reuters na administração de Trump destacou que as decisões de Trump sobre o Irã não são determinadas por pesquisas de opinião pública voláteis, dizendo que ele não liga para isso, ele segue seu próprio caminho. Embora Trump declare regularmente: Trump alcançou vitória em muitos de seus objetivos iniciais na guerra. Os Estados Unidos não conseguiram nenhum resultado. O programa nuclear continua existindo. Não houve decapitação do regime. Não houve capitulação do Irã. Os programas de mísseis e drones persistem. Praticamente todas as forças proxy do Irã ainda existem. O que o Trump fez? Só fortaleceu as posições do Irã na região. De fato, o Irã está conquistando a soberania sobre o Estreito de Hormuz, que não tinha antes da guerra. O que os Estados Unidos ganharam? Até agora, nada além dos custos dessa guerra. E então, o ex-negociador do Oriente Médio nas administrações democrata e republicana, Aaron David Miller, formulou a essência do dilema da seguinte forma: é um menu de opções ruins. Mas Trump talvez tenha chegado à conclusão de que não pode permitir que essa guerra continue indefinidamente. Algo precisa mudar. E isso pode significar reconhecer a nova realidade iraniana no Estreito. Agora a pergunta: será que o Irã está deliberadamente ganhando tempo para esperar as eleições nos Estados Unidos? A lógica é a seguinte: quanto mais o Irã adia a assinatura final do acordo sobre o Estreito de Hormuz, mais próximo das eleições de novembro fica o momento em que Trump terá que tomar uma decisão. E ambas as opções de decisão são: ou aceitar uma concessão humilhante para os Estados Unidos, cedendo o controle do Estreito para Teherã, ou iniciar uma nova escalada logo antes da votação, politicamente desfavoráveis para Donald Trump. Ou seja, quanto mais tempo durar a incerteza, maior será a pressão sobre Donald Trump para tomar uma decisão que, seja qual for a escolha, será usada contra o partido dele durante a campanha eleitoral.
Isso significa que o lado iraniano tem um incentivo direto para não se apressar em assinar qualquer coisa de forma definitiva. Sabendo que o fator do calendário eleitoral trabalha contra o presidente americano e não contra Teherã. E agora? Os conselheiros afirmam que, já nos primeiros dias da escalada, os principais assessores de Trump o alertaram em particular que seria difícil conter o desenvolvimento do conflito. E que isso traz riscos políticos para os republicanos nas eleições de novembro. Esse aviso foi dado há 6 meses, e de acordo com uma análise recente da Reuters, ele não perdeu sua relevância, pelo contrário, tornou-se ainda mais real. Mas Trump não culpa a si mesmo pelo fracasso do partido, e sim alguns membros do partido, e está convencido de que ele pessoalmente está fazendo tudo certo e que os republicanos perderão as eleições por culpa própria. Vou deixar isso em aberto. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.